A gente falou muito sobre definição de emprego, falou sobre agora idioma, o que colocar no currículo. E na hora da entrevista, o que acontece? Qual que é a dinâmica da entrevista? O que vocês querem saber da gente? Essa é a pergunta. O que vocês querem saber da gente? Vocês querem saber... Quer saber se o Reginaldo é tricas? Qual que é as ideias? Como que funciona essa dinâmica da entrevista? Como funciona essa dinâmica? Eu falo nós porque a gente tem um jeito muito parecido de trabalhar, tá? A gente quer conhecer a pessoa. Antes de... me fala um pouco da sua experiência, do que você... Não. Oi, quem é o Reginaldo? Quem é o Caio? Putz, o que você gosta de fazer? Quem é você? A gente gosta de saber primeiro quem é você. Então, assim, as nossas entrevistas nunca são iguais, tá, gente? Depende muito da pessoa recrutadora da gente aqui desse lado e da pessoa candidata. Porque eu já fiz entrevista com uma mãe segurando um colchão e uma criança do lado. E, assim, toda empatia, porque eu sou mãe. Eu sei Já apareceu a gente pelado atrás da câmera, a gente disfarçando. Porque, assim, a gente tá no home office, a gente vive várias situações e a ideia é o quê? A gente trazer um ambiente tranquilo. Não é Roberto Justus, não é nada disso, gente. A gente João tá aqui, Dória, né? João Dória. Pelo amor de Deus. E outra coisa, eu acho que tem um peso quando a gente fala a palavra entrevista, né? É uma coisa que eu sempre falo nos papos que eu falo. Cara, não é uma entrevista isso aqui. É um papo. É um bate-papo, como se fosse um papo aqui nosso. Bate-papo. Eu A pessoa tá com a vida dela lá no risco eu te lá. entrevistei. Não, mas é sério, eu acho que a gente, como que a gente torna um ambiente confortável pra pessoa conseguir falar. Se a gente ficar nessa postura de, eu sou corp aqui, qual animal você se enxerga? Você é uma águia porque você é espírito livre? Cara, isso Nossa, existe ainda, gente. deve ter gente que pratica Tem gente que isso, sabe? pergunta qual- E não faz o qual menor princesa, sentido. Qual não sei o que Sabe? você é. Eu já vi, eu não sei se era meme no Twitter ou se é real, de alguém colocar assim, qual é o seu signo? Sim, aqui nós levamos isso a sério. Tipo assim, cara, sério mesmo que você define personalidade de alguém através de um signo do dia que ela nasceu pela posição da lua? Você não? Óbvio que não. Ele não curte muito essas coisas de signo. Personalidade, pra mim, Freud explica, entendeu? Nossa, nada a Então, a ver. gente é muito mais ele complexo do que isso. Meu Freud. Mas é eu acho que- Como é o nome o Bidu, né? João Bidu? João Bidu, nossa. João Bidu. Eu nem sei o nome desses Menino. bagulho. Alguma Sim. coisa de cavalho lá? Como que Não é? tem esse negócio, não. Mas acho que um ponto importante também é que a gente faz uma coisa que é crucial. A gente escreve bate-papo. A gente não coloca entrevista, bate-papo. Em todas Processo as seletivo, etapas. né? Em todas as etapas. Bate-papo com pessoa recrutadora, Papo com a liderança, papo com a né? liderança. Papo com o time. E a gente estimula e apoia no desenvolvimento das pessoas do processo seletivo para que conduzam de uma forma como se fosse um bate-papo. Sim, é difícil pra caramba, porque tem gente que é corp e a gente sabe. Mas a gente tenta introduzir cada vez mais ali, sabe? Então, quando a gente fala de entrevista, deixar um ambiente tranquilo para que a pessoa consiga trazer o melhor dela. Então, para que de forma pessoal você traga o seu melhor, para que de forma profissional você consiga trazer o seu melhor e a gente consiga cada vez mais extrair. E a ideia é que, assim, tem entrevista, é muito doido, né? Tem entrevista que a gente marca 30 minutos e a gente fica uma hora e meia. A sabe? gente vira amigo Vai. das pessoas candidatas. A gente tem o WhatsApp, a gente gosta muito de chamar no WhatsApp. A gente deve ter chamado vocês no WhatsApp, Chamou, certeza. mano. Então a gente chama no WhatsApp. Não, ainda bem, porque quando eu tava com Covid, eu tava viajando, consegui falar com ele e falar, mano. Quando você falou que era do Covid, eu falei, nossa, tu é o cara do Covid? Porque o Andy gosta de comentar muito, putz, tem uma pessoa muito foda, mas pegou Covid, já aconteceu não sei o quê. A gente sempre troca figurinhas ali. Mas voltando, é isso, assim, a gente quer extrair o melhor das pessoas, conhecer um pouco mais da pessoa no interno mesmo. Então, putz, me fala um pouco sobre você, a sua vivência, a sua história, de onde você vem. Não no sentido de julgar, no sentido mesmo de conhecer. E aí, o que a gente faz? A gente cria conexões. Então, por exemplo, se eu estou conversando, trocando uma ideia ali com uma mãe, eu vou fazer conexão com ela porque eu também sou mãe. Se eu sou da Zona Norte, se eu gosto de praia, algo assim, a gente vai criando conexões para quê? Pra gente ter esse vínculo maior para que, na hora que eu for explorar outras coisas, ela se sinta mais confortável de trazer outros pontos. Então, essa conexão, né, que a gente chama de rapport, ali no começo, é muito mais vem para perto, porque eu tô aqui para te escutar, para te entender e para saber quem você é. E para ver se faz sentido, entende? Porque nem tudo faz sentido para todo mundo, como eu digo, né? Às vezes, putz, é uma oportunidade legal que pode ser pro Caio, que não pode ser pro Reginaldo e vice-versa. Então, é legal que a gente gosta de trazer essa conexão. Eu acho que existe ciência, existe técnica por trás disso, né? Acho que isso vem pegado um pouco da psico, que é um modelo de entrevista. Então, hoje a gente segue um modelo semi-estruturado. O que isso significa? Né? Que a gente tem uma estrutura ali por trás de como esse papo tem que ser conduzido, né? Tem uma historinha que a gente tem que contar ali,
mas ele pode ir para outras esferas, dependendo do que a pessoa vai puxando, o que ela vai trazendo. Uma coisa que, tanto eu acho que a Maia faz isso, mas eu faço muito, em um momento desse, em que a gente nem se conhece, é o nosso primeiro papo, é importante que a gente crie uma conexão, né? Então, eu sempre começo esse bate-papo contando sobre mim. Então, putz, meu nome é Andy, eu tô aqui pensando nisso. Eu explico qual vai ser a estrutura do nosso papo. Por quê? Porque bate-papo assim, gente, né? Vamos colocar aqui, entrevista, é um momento que a gente se sente vulnerável. Sim. Né? Então, nada mais justo, já que a pessoa vai se colocar como vulnerável para mim, que eu me dê como vulnerável para ela também. Então, é por isso que, numa entrevista né, numa entrevista corporativa para um emprego, eu me coloco como vulnerável também para essa pessoa conseguir ser vulnerável comigo. Sabe? Então, é por isso que eu sempre faço essa introdução de contar quem sou eu, de onde eu vim, qual que é a minha formação, o que eu pensei para esse papo, porque isso flui melhor, né? Mas a gente tem vários cases de sucesso onde isso dá certo. Por exemplo, eu tenho um olhar muito mais apurado para entender se uma pessoa que está falando comigo tem alguma psicopatologia, por exemplo. Né? Então, já aconteceu, a gente tem alguns cases aqui, vou contar um que a Mai lembra, que era uma menina, né, uma Deva, né, que inclusive um beijo para ela, se ela estiver vendo aqui, a gente, Bia, super amiga aqui, e ela é uma pessoa que tem muita ansiedade, assim, no papo comigo ela já ficou muito ansiosa, né? Então, eu fui lá acalmando ela, me colocando como vulnerável, entendendo que, putz, pode ser que para ela o papo seja um gatilho de ansiedade. Quando foi para a etapa técnica, né, pair programming, quem faz aqui sabe, nem é todo mundo que está acostumado com essa metodologia de trabalhar ou de avaliação, soa frio. Né? Então, eu sabia que o time não era um time que estava muito bem preparado para saber acolher essa ansiedade dela. Então, eu, Andy, entrei dentro desse pair programming, né, para acompanhar. Né? Eu sou técnico, mas eu não trabalho, né, com isso no dia a dia. Né? E aí eu fiquei vendo que ela estava se matando, que ela sabia o conteúdo, sabia fazer o pair, mas a ansiedade estava travando. Então, eu falava, vamos tomar uma água? Pegar uma água aqui. Então, eu fui tomando água. Vamos pegar um café? Vamos dar uma respirada? Compartilha o que você está pensando. O que você está pensando? Fala aqui comigo. E aí ela conseguiu ir se acalmando, respirando devagar, e entregando, e passou no processo. Sabe? Acho que é uma empatia que poucas pessoas recrutadoras têm de saber ajudar a sua pessoa candidata também, que está se sentindo ansiosa, nervosa em um momento de avaliação. Então, como que você ajuda a se acalmar para que essa pessoa consiga performar bem? Sabe? E eu acho que tudo isso foi muito da conexão inicial. Por quê? Porque foi daquele rapport que a gente faz que a pessoa se sente muito confortável com você. Então, já aconteceu também de eu entrar, mas assim, eu perguntei para ela, tá tudo bem? Você tá tranquila? Porque isso acontece muito com a galera de diversidade, galera que vem de vulnerabilidade. Sim. Galera branca, você sabe, né, Nunca gente? É um cara branco, cis, privilegiado que se sente inferior. Já chega falando que é sênior e é um juninho. Paga umas 30 mil agora. Mas, assim, a gente sempre... Eu queria ser assim, mano. Eles são assim. Se você fosse branco, você seria assim. Eles são assim, olha... Muita paciência. Tem uma coisa também, Maia, que é muito legal, que é isso que você falou de quem é mãe. Eu tenho um caso, assim, de um sucesso que a gente teve, que uma pessoa recrutadora júnior do nosso time, né, é mãe. Eu sei quem é. É mãe, né, e ela foi entrevistar... Ela se sentia muito culpada quando a bebê dela aparecia na câmera. Sim. Numa reunião. Tipo, ela fazia um desenho e falava, mãe, olha o meu desenho. E ela, tipo, sai daqui, sabe? Tipo, jogando a criança assim de lado. E aí eu falei pra ela... Deixa a sua criança aparecer. Sim. Sabe? Tipo, você está trabalhando né? na sua casa, a gente está invadindo o espaço da sua casa, a empresa está invadindo o espaço da sua criança. Ela vê a mãe e ela quer interagir. Então, pega ela, coloca ela no seu colo. Quando você estiver entrevistando ou batendo papo com uma mulher que também for mãe, você também vai ter esse mesmo olhar cuidadoso de que tudo bem se a sua criança aparecer, tudo bem se o seu petzinho invadir, se o seu gato aparecer no meio da câmera, sabe? A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente está em casa e que esse é o ambiente da sua família, e não da empresa. Então, a empresa está invadindo a sua casa, né? Então, para ela foi fundamental para que ela conseguisse deixar a filha aparecer e mostrar que ela é uma pessoa humana, né, dentro do processo seletivo dela. Então, quando ela entrevistava uma mãe que às vezes aparecia, o bebê e a mãe se sentia constrangida com esse ato, ela falava, vem cá, filha, e colocava a filha no colo e brincava com a filha ali desenhando enquanto entrevistava uma pessoa. Porque, poxa, ela também é mãe, ela também é profissional, a profissional que ela está entrevistando também é mãe, também é profissional, também é mãe de pet, então às vezes o pet late, o gato mia, e tá tudo bem, do mesmo jeito que pode acontecer com a gente
também. E eu acho que um ponto importante, assim, que eu trago de reflexão para quem está escutando aí, é muito... Cara, pessoa, né? De forma geral. Se conecte, sabe? É o momento de você se conectar. Infelizmente, a gente não tem profissionais 100% humanos. A gente tem a galera que é robotizada, a galera que está... infelizmente... Tá na área emocional, né? Fazendo coisas que não são legais, assim, mas eu acho que traz as suas vulnerabilidades também, né? Se você se sentir confortável. Acho que o primeiro ponto é se sentir confortável, entender o que faz sentido, pode trazer, sabe? A gente está tendo outras pessoas recrutadoras, além de mim, do Andy, de outras pessoas que a gente conhece no mercado, que tem esse olhar humano, sabe? Humano. Um olhar intencional, né? Intencional. Quando a gente fala de diversidade... Se não tem intencionalidade, gente, intencional não é tipo assim, ai, que bonitinho. Não, gente, intencional é você entender de fato qual que é o problema, qual que é a raiz do problema e o que eu quero fazer com aquilo. Como o meu trabalho impacta. E eu preciso ser intencional todos os dias. Todos os momentos. Se eu não tenho intencionalidade, eu não tenho verdade, né? E aí, quando a gente fala de diversidade, de inclusão, é isso. É ser intencional em todos os momentos, em todas as oportunidades que a gente tem. Então, várias vezes já entrei... Eu adoro uma treta, tá, gente? A gente conversando nos bastidores aí, eu sou meio treteira, mas assim, quando eu acredito numa coisa, eu vou até o fim. Então, assim, se for pra tretar por alguém, por algo que eu acredito, principalmente por questões de diversidade e questões de galera de quebrada, aí a gente vai com tudo, porque a ideia é a gente começar a hackear cada vez mais esses lugares, sabe? Esses espaços. Então, a gente precisa contar com a galera que está aí do outro lado, que quer vir para a área técnica, que quer mudar, assim, de área, assim. Vem que a gente está junto, que a gente precisa, de fato, furar essa bolha e ter mais galera nossa nesses espaços, entendeu? Perfeito.